Como será o nosso corpo na ressurreição? Você já pensou como será o seu corpo na eternidade? Nossos corpos atuais serão sepultados após nossa passagem. Após muitos anos, nenhuma característica distinguível permanecerá no solo. Então, ressuscitaremos dos mortos. Será o mesmo que é agora. Basta dizer que tanto os corpos que teremos na ressurreição, quanto a experiência que teremos na ressurreição, estão envoltos em mistério. No entanto, as Escrituras fornecem alguns pontos-chave. 1 Coríntios 15, versos 50 ao 53. Agora eu digo isto, crentes, que carne e sangue não podem herdar nem fazer parte do reino de Deus. Nem o mortal perecível herda o imortal imperecível. Ouçam com muita atenção. Eu lhes digo um mistério. A verdade secreta decretada por Deus e anteriormente escondida, mas agora revelada. Nem todos dormiremos na morte, mas todos seremos completamente transformados, maravilhosamente transformados num momento, no piscar de olhos, ao som da última chamada da trombeta. Pois a trombeta soará e os mortos que acreditaram em Cristo serão ressuscitados imperecíveis e seremos completamente transformados, maravilhosamente transformados. Pois esta parte perecível de nós deve vestir a natureza imperecível, e esta parte mortal de nós, que é capaz de morrer, deve vestir a imortalidade, que é liberdade da morte. Nem a corrupção herda a corrupção. Corrupção aqui não significa corrupção moral ou ética, mas corrupção material e física. Esses corpos, sujeitos a doenças, ferimentos e um dia à decadência, não são adequados para o céu. A corrupção não pode herdar a incorrupção. Lemos a frase, eu lhes digo um mistério. Um mistério, no sentido bíblico, é simplesmente algo que deve ser compreendido espiritualmente e não através da percepção humana. Em sua mensagem aos cristãos coríntios, Paulo lhes conta algo que eles não poderiam possivelmente saber, algo que só poderia ter sido conhecido por meio da revelação divina. No plano eterno de Deus, os mortos no Senhor receberão corpos de ressurreição, e num instante, todo o seu povo será reunido para encontrar Jesus no ar. Naquele momento, todos os redimidos que ainda estavam vivos na terra serão arrebatados nas nuvens para encontrar o Senhor, onde receberão seus corpos de ressurreição. Assim, Paulo afirma que haverá uma transformação para algo diferente. O que é esse algo diferente? O apóstolo escreve, porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados imperecíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que este corpo perecível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Um corpo imperecível substitui um corpo perecível. Um corpo imortal substitui um corpo mortal. A ressurreição nos transforma em uma realidade incorruptível e imortal. Portanto, temos um corpo de ressurreição como o de Jesus, que venceu a morte, um corpo que Deus não permitiu ver corrupção e Sheol, Salmos 16, verso 10. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Ser incorruptível significa estar livre do pecado original e da decadência corporal, enquanto ser imortal significa viver para sempre. Há vários mistérios, como o da ressurreição de Jesus. Jesus aparece 2 vezes a seus discípulos em uma sala onde, como João nos lembra, a porta estava trancada. João 20, verso 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. 8 dias depois, os discípulos estavam novamente dentro de casa, e Tomé estava com eles. Jesus veio, mesmo com as portas trancadas, e pôs-se no meio deles e disse, paz seja convosco. João 20, verso 26. João quer que entendamos que Jesus entrou na sala de uma maneira distinta dos outros, daí enfatizar a porta trancada. No entanto, mesmo que o corpo ressuscitado de Jesus seja espiritual, isso não significa que ele esteja desprovido de carne.
Tomé pode sentir os buracos em suas mãos e lado causados pelos pregos e pela lança, respectivamente. João 20, verso 27. Depois disse a Tomé: chega aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também a tua mão e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Jesus interage tanto com a realidade física quanto espiritual, com coisas visíveis e invisíveis. Dessa forma, Paulo utiliza uma metáfora da agricultura para explicar que durante nossas vidas na terra, enterramos nossos corpos naturais e após a morte e ressurreição, seremos ressuscitados com o que ele chama de corpo espiritual. 1 Coríntios 15, versos do 42 ao 49. Assim também é a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e mortal. Ressuscita imperecível e imortal. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em força. Semeia-se corpo natural, mortal, adaptado à terra. Ressuscita corpo espiritual, imortal, adaptado ao céu. Assim como há um corpo físico, há também um corpo espiritual. Portanto, está escrito nas Escrituras: o primeiro homem, Adão, tornou-se uma alma vivente, um indivíduo. O último Adão, Cristo, tornou-se um espírito vivificante, restaurando os mortos à vida. No entanto, o espiritual, a vida imortal, não vem primeiro, mas o físico, a vida mortal, depois o espiritual. O primeiro homem, Adão, é da terra, terreno, feito do pó. O segundo homem, Cristo, o Senhor, é do céu, assim como o homem terreno, o homem do pó. Assim como somos da terra, e como é o homem celestial, assim também são os que são do céu. Assim como trouxemos a imagem do terreno, o homem do pó, também traremos a imagem do celestial, o homem do céu. Para nos ajudar a entender como serão nossos corpos na ressurreição, Paulo apresentará 4 contrastes entre nossos corpos atuais e nossos futuros corpos de ressurreição. Tudo considerado, o corpo de ressurreição prevalece. Na incorrupção triunfa sobre a corrupção. Na glória triunfa sobre a desonra. Na força triunfa sobre a fraqueza. No espiritual triunfa sobre o natural. Ressuscitados na incorrupção, ressuscitados na glória, ressuscitados na força, nosso corpo de ressurreição será glorioso. Não há nada mais desagradável do que um corpo morto, mas não será assim quando ele for ressuscitado. Então, será um corpo belo e sereno. Nos levantaremos em uma idade plena e perfeita, como geralmente se pensa, e sem aquelas falhas e deformidades que podem tornar nossos corpos desagradáveis. Para os redimidos, a promessa é certa. Também conformaremos a imagem do homem celestial. Filipenses 3, verso 21, repete o tema de Paulo: que pelo exercício do poder que o capacita até a sujeitar todas as coisas a si mesmo, não apenas transformará, mas remodelará completamente nossos corpos terrenos, para que sejam como o glorioso corpo ressuscitado dele. Como conformaremos a imagem do homem celestial, o melhor exemplo que temos de como será um corpo de ressurreição é a cena com Jesus, cujo corpo ressuscitado era assim. O corpo ressuscitado de Jesus era material e podia comer, mas as leis da natureza não o prendiam. Lucas 24, versos 39 ao 43. Vejam as marcas nas minhas mãos e nos meus pés, e saibam que sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, pois um espírito não tem carne e ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Depois de dizer isso, ele mostrou-lhes as mãos e os pés. Ainda incrédulos por causa de sua alegria e espanto, ele perguntou: vocês têm algo para comer aqui? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele o comeu diante deles. Então, seus olhos foram repentinamente abertos por Deus, e eles o reconheceram claramente, e ele desapareceu de diante deles. Lucas 24, verso 31. Enquanto falavam sobre isso, Jesus mesmo subitamente se colocou entre eles e disse a eles: paz seja com vocês. Mas eles ficaram assustados e aterrorizados, e pensaram que estavam vendo um espírito.
Lucas 24, versos 36 e 37. Algumas coisas simplesmente ainda não nos foram reveladas. Apesar do encontro de Moisés com Deus, temos a garantia de que um dia poderemos conversar diretamente com o Criador do universo. Isso será inédito na história humana, e o fato de termos um corpo incorruptível, imortal e espiritual será a única razão pela qual essa nova esperança se realizará para nós. Os crentes um dia serão ressuscitados fisicamente, assim como Cristo foi, e passaremos a eternidade em corpos reais. Isso é um dos principais pontos de 1 Coríntios, capítulo 15. Jesus foi ressuscitado em um corpo físico, com carne e ossos. Seremos ressuscitados como ele foi. Romanos 6, verso 5. Pois se fomos unidos com ele por uma semelhança com a sua morte, certamente também o seremos por uma semelhança com a sua ressurreição. Esses trechos, por si só, comprovam a ressurreição corporal dos santos. O termo corpo espiritual parece ser um paradoxo. Com base no termo, o ponto essencial é que o corpo de ressurreição não pode ser completamente espiritual. Caso contrário, não seria um corpo. É um corpo humano, mas há algo de diferente nele, como Paulo explica no contexto anterior em 1 Coríntios 15, verso 39. Toda carne não é a mesma. Há uma para os seres humanos, outra para os animais, outra para as aves e outra para os peixes. Observe a ilustração de diferentes tipos de carne. Um corpo perfeitamente adequado para a vida na água. O corpo de um pássaro é perfeitamente adequado para o voo. Os animais têm um corpo perfeitamente adequado às suas necessidades no reino animal. As pessoas têm um corpo perfeitamente adequado para a vida neste plano terreno. Então, aqui está o ponto de Paulo. Após a ressurreição, teremos um corpo perfeitamente adequado para a vida no céu, ou seja, na nova terra, na eternidade. Apocalipse 21, verso 1. Vi então um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, desaparecido, e já não havia mais mar. O corpo espiritual será feito de carne, assim como o corpo de Jesus é, mas será um tipo de carne diferente do que temos agora. Assim, o corpo de ressurreição também será diferente do nosso corpo natural terreno em termos de esplendor. O corpo espiritual é adequado para a vida eterna, não está sujeito à decadência ou à morte. Não será incomodado por nenhuma das funções físicas necessárias para a vida aqui e agora. O corpo espiritual será um corpo real, mas em um modo de ser diferente, será uma atualização. Na ressurreição, nossos corpos passarão da versão antiga e degradável para uma versão nova e glorificada. O corpo humano, em sua forma atual, tem várias necessidades e fraquezas. Neste corpo carnal, como o conhecemos agora, não podemos entrar ou desfrutar do reino de Deus. Isso mudará na ressurreição. Seremos transformados. Neste momento, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, verso 41. E chegando à beira do sono, disse a Pedro: assim nem uma hora pudeste velar comigo. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito e a carne do crente serão ambos dispostos e capazes de servir a Deus após a ressurreição. De acordo com a Bíblia, todas as pessoas serão ressuscitadas dos mortos, Daniel 12, verso 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno, abominação. Como resultado, todos terão um corpo espiritual, mas seus destinos serão diferentes. A diferença está na fé em Cristo, João 3, verso 36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já, porém, quem desobedece ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. 1 João 5, verso 12. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Você será ressuscitado um dia e receberá um corpo espiritual. A única pergunta que todos nós temos que responder é: onde você passará a eternidade?
As Escrituras nos revelam a promessa da ressurreição e a garantia de corpos espirituais incorruptíveis e imortais. A transformação que aguarda os crentes transcende a compreensão humana, oferecendo uma esperança gloriosa para aqueles que depositam sua fé em Cristo. A imagem do homem celestial nos inspira a antecipar o dia em que, após a ressurreição, seremos revestidos de corpos aperfeiçoados, capazes de habitar eternamente no novo céu e na nova terra. A escolha diante de cada um é clara. A fé em Cristo traz consigo a promessa da vida eterna, enquanto a rejeição resulta na continuidade da ira de Deus. Queridos irmãos, estamos vivendo no meio de uma geração perversa, torta, imoral, desonesta e não confiável. Você precisa ser salvo disso. Você precisa sair disso. Você precisa ser mudado. Você precisa ser diferente. Se você nunca virou as costas para este mundo ímpio e esta geração ímpia, você nunca saiu e fez um compromisso com Jesus. Quero dar a você uma oportunidade para fazer isso. Não caia na armadilha do diabo. Salve-se desta geração perversa. Eu sei que há aqueles que precisam fazer isso. Não vamos esperar. Esta pode ser sua última oportunidade. Se você deseja isso hoje, comente aqui embaixo: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Até a próxima.